Sejam bem-vindos à nossa 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transportes e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje acontece o pré-lançamento da obra Imerso, do escritor Rodrigo de Marco, com a mediação de Dan Poletti. Falei certo? Falei. Muito bem. E nós vamos deixar, então, esses dois meninos cheios de talento, tocando esse bate-papo que dá mais glamour para a nossa feira, que é um escândalo. É tudo contigo, Dan. Borboleteando, isso aí. Obrigado, Bárbara. Bem, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais este encontro da 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Eu quero iniciar fazendo uma audiodescrição do espaço onde eu e o meu convidado estamos neste momento. É no palco do Sesc. Temos aqui um tapete, duas poltronas azuis. Em cada uma dessas poltronas estamos eu e o meu convidado. Entre as poltronas há uma pequena mesa com alguns livros e, ao fundo, um banner de divulgação da 35ª Feira do Livro. Eu sou um homem branco, de cabelos compridos, óculos, barba. Estou usando um blazer de tweed cinza, camiseta da Feira do Livro, uma calça preta e também um calçado marrom. Gostaria que meu convidado fizesse também a descrição. Sou homem branco, cabelos castanhos, estou usando uma camiseta branca, calça preta, um tênis azul, all-star azul e estou de jeans. Bom, Rodrigo, eu quero começar fazendo um agradecimento inicial. A gente está aqui hoje para o pré-lançamento do teu segundo livro de poesias, que a gente já vai falar sobre ele, mas já havia um antes desse, o primeiro, e eu lembro do privilégio de poder ver alguns dos rascunhos ainda destes teus primeiros poemas e pude opinar sobre alguns deles, inclusive. E agora tenho a honra de poder ler o teu livro ainda antes do lançamento oficial. Sei que é um privilégio porque foram pouquíssimas as pessoas que puderam ler, né, o teu livro com antecedência. Então, isso foi muito importante para a nossa conversa de hoje, se aproximar mais do que realmente trata o teu livro. O teu segundo livro de poesias, que se chama Imerso, vai ser lançado ainda pela editora Metamorfose e tem o patrocínio, né, o financiamento do Fundo Municipal de Cultura aqui de Bento Gonçalves. A palavra café é um símbolo, personagem bem presente nas tuas poesias. Tu é uma pessoa que toma muito café. Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite oficial da organização da Feira do Livro. Faz um tempo que pediram para estar aqui. Eu lembro que inicialmente eu disse, mas o meu livro não vai ser lançado agora, só lá em novembro. E aí o Robert disse, não, mas está valendo, vamos lá. Eu acho que isso é importante, porque é um espaço muito bom e a gente tem que valorizar esse espaço. Espaço que a gente ainda tem na cidade e é para ser valorizado. Mesma coisa o nosso Fundo Municipal de Cultura, que é para ser aproveitado e é para todos os artistas. Eu acho que a Secretaria da Cultura está cada vez mais próxima dos artistas. O Evandro não está aqui, mas ele vem fazendo um trabalho exemplar nesse sentido. Eu acho que nós, artistas, devemos valorizar muito esse espaço. Então, agradeço muito o convite mesmo da Feira do Livro aqui da cidade. É a segunda vez que estou aqui esse ano, então acho que é isso. E respondendo a pergunta, sim, eu tomo muito café. Eu acho que todo jornalista toma muito café, todo escritor. E, inclusive, está chegando um cafezinho aqui. Deixa para trazer o café aqui. Com licença. Muito obrigado, Bárbara. Eu acho assim, o café é um vício, né? Assim como... Teve um tempo que eu tomava muito Ritalina, tu acredita, cara? Que é um veneno, na verdade, né? Fica muito agitado. E aí eu larguei os remédios assim que eu tomava para ansiedade, enfim, passei a tomar bastante café, que ajuda bastante na produção criativa, tira algumas noites de sono,
mas é um companheiro fiel assim ao longo do dia também. Então, sim, por isso que a palavra café, enfim, acaba, acho que no automático elas estão tá aí no livro, né? E a gente se conheceu num café, inclusive, né? E imagino que muitos dos teus textos, para além do café bebida, né, o café enquanto um espaço também deve ter sido um companheiro para ti, né, esse espaço. Sim, a Don Quixote, né? Que espaço maravilhoso. Eu lembro lá em 2016, né? Final de 2016, quando a gente se conheceu. E eu lembro que eu comentava com todo mundo assim, Bento Gonçalves não tem uma livraria café, está faltando. E além da gente ter esse espaço, a pessoa, né, a Eunice, que eu digo sempre que é a mãe da cultura na cidade, porque o que ela faz pela cultura, pelos artistas, o incentivo que ela dá para todo mundo é incrível. E quando eu conheci a Don Quixote, bom, eu não parei de ir lá, né? Eu comecei a chamar os amigos e a gente começou a frequentar. E aí começou a rolar os eventos, né? Eventos de pequeno porte, de música, depois de poesia. Então, esse também foi um espaço criativo que, com certeza, meio que indiretamente influenciou bastante na produção literária, não só minha, mas de muita gente, né? O que foi feito, o que vem sendo feito agora do Don Quixote com uma nova casa, né? Mas o que vem sendo feito pela Eunice, pelo Beto, é incrível. Assim, eu acho que a gente tem muito a agradecer por isso. Eu acho que a Don Quixote tem vida longa também, né? Então... Vida longa, vida longa. Mas eu queria entrar no teu texto agora. A gente não está aqui para falar sobre o primeiro, mas apenas por um caráter de comparação, de trajetória literária. O teu primeiro livro de poemas, que é o Escritos da Carne, ele contém narrativas bem visuais, bem corporais, e tem a temática, claro, do erotismo. O teu segundo livro, ele já tem um caráter sentimental, ele trabalha muito com as emoções. Então, eu percebo que é quase como se no primeiro livro tu fosse esse cirurgião da palavra que rasga a carne e a partir disso o teu texto vem. E nesse segundo momento, ou nesse segundo momento de publicação, tu vai além da carne e vai para a alma, né? Para aquilo que se sente. Há muita desilusão, isso acho que é bem evidente, sobretudo a desilusão amorosa, embora não seja a única desilusão. Não contém muitos elementos políticos, sociais, que às vezes alguns poemas carregam, ainda que ele dialogue com o nosso contexto atual, né? Tem uma relação com a mídia, por exemplo, né? Que aparece algumas vezes no teu texto. Há uma comparação que eu acho que pode ser feita também, e que inclusive há um prefácio no teu livro que trata desse assunto, da professora Karine, se quiser falar um pouquinho sobre isso depois, onde ela fala sobre a segunda geração romântica, né, que tuas poesias se enquadrariam aí, e aí eu poderia citar Byron, por exemplo, e também, numa literatura mais de prosa, o Goethe. Então, há muito pessimismo, de certa maneira também, há um exagero sentimental, porque esses sentimentos são aflorados, e há um enfoque no sujeito, né? Há sempre um sujeito, um eu nos teus textos, sempre muito presente, sempre o olhar parte a partir desse eu, e também há uma espécie de delírio. Então, aqui, a gente já traçou, acho que um grande panorama, né, dessa tua segunda obra. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esses temas, se tu acha que faz sentido, não faz, e se tu pensou nisso antes de escrever. Eu vou me enquadrar neste gênero ou isso veio depois? Não pensei. O ano passado, quando as inscrições para o edital estavam quase encerrando, eu lembro que estava numa tarde pouco produtiva, não tinha nem pauta, não tinha mesmo. Eu pensei, quem sabe eu posso escrever mais um projeto, né? Aí eu liguei para a Eunice, eu disse, Eunice, preciso de um produtor, eu quero montar um projeto, talvez as minhas poesias, novas poesias, o que eu estava escrevendo pudesse servir. Quando ela me indicou o Rogério Rodrigues, né, que conhece bem, faz um trabalho fantástico. Aí eu conversei com ele, enfim, mostrei alguns rabiscos que eu tinha em torno de 30 ou 40 poesias. Nesse sentido, mais indo para o pessimismo, poesias que dialogavam muito com questão de aceitação da idade, do corpo, a ansiedade. Algumas já falavam sobre a morte, né, enfim, elas estavam nessa direção.
Aí eu mostrei para o Rogério e a gente foi conversando. Bom, a gente escreveu o edital e um projeto foi aprovado. E aí eu pensei, não, eu tenho que ficar nessa linha, né? Como o primeiro livro ele foi muito voltado para um gênero específico, assim, para uma temática específica, que era o erotismo. Eu pensei, eu quero fazer algo diferente, eu quero me desafiar um pouco mais. E por isso o nome Imersos também, né? Porque eu costumo dizer que eu mergulhei em umas águas bem turvas, assim, foi bem complicado, porque tu começa a recordar de pessoas que já não estão aqui. Então tem uma poesia que é uma homenagem a um amigo meu que se suicidou faz 10 anos. É inevitável tu escreve muito sobre a morte, e acho que todo poeta, enfim, escritor faz isso, e é meio que é o natural, né? Poesia, tu não vai sentar agora, bom, agora eu vou produzir. Não, vem surge, sabe? Como uma tempestade mesmo, sabe? E foi isso ao longo dessa produção. Tinha momentos que eu subia para pegar um pouco de ar, aí eu tinha que voltar, não, agora eu vou com tudo. E toda a produção foi feita dessa forma. Então, eu queria abordar temáticas como angústia, escrever bastante sobre isso, sobre complexos de ansiedade. É importante a gente falar na sociedade que a gente vive ainda mais agora, né? Parece até que foi feito na pandemia o livro, mas é de antes. Medo, tristeza, saudade, abordo bastante. Desilusões amorosas também, isso meio que automaticamente vem surgindo. E, querendo ou não, faço algumas homenagens a umas pessoas assim, ao longo do livro. E eu acho que foi, assim, me agradou bastante o resultado, no fim das contas. Exigiu muito de mim, não foi fácil escrever o livro, não foi nada fácil. Nunca tive depressão, tomei remédio, sim, por conta de ansiedade, mas depressão nunca tive. O que eu tive nesse processo foi tristeza profunda, isso sim, que é bem diferente do que depressão, né? E que foi importante, enfim, acabou sendo importante para o processo criativo, né? Então, acho que todos os temas abordados no livro vieram de uma forma bem interessante. Eu acho que vai ajudar muita gente também, sabe? Pensando sei lá, geração agora, que vindo agora, eu acho que vai ser bem importante assim, para a galera do ensino médio também, o pessoal adolescente também, eu acho que vai ser um livro bem importante nesse sentido. Eu lembro que, em alguns ainda no pré-lançamento do primeiro livro, e por isso também que eu falei que ele é um livro muito visual, porque o trabalho gráfico, eu lembro que para ti era um elemento importantíssimo, né? E eu lembro das fotografias, que havia uma modelo, e me corrija aqui se eu estiver cometendo algum equívoco, havia uma modelo, e essa modelo iria receber uma pintura corporal, ela estaria nua, então, e havia a ideia de fazer fotografias públicas, em espaços públicos, e a gente discutia um pouco sobre isso, né, sem querer censurar de maneira nenhuma a arte, mas pensando nas próprias viabilidades. O teu primeiro livro é um livro que trabalha o erotismo, então, de algumas maneiras, ele vai encontrar algumas limitações para ser trabalhado, por exemplo, em alguma parte dos níveis, ao menos, de escola, coisa que certamente não acontece com o segundo. E eu percebi também que tu manteve essa questão de fotografias no teu livro. É um trabalho, certamente é um trabalho que vai ser, as pessoas vão perceber bem essas fotografias. E aí eu me recordo de um poeta francês, Baudelaire, que eu imagino que tu conheça um pouco do trabalho dele, e ele tem um livro chamado As Flores do Mal, que quando ele lançou, ele logo foi confiscado, né, por atentar à moral, aos costumes, enfim. E isso é algo que me parece que não só os poetas, mas muitos dos poetas já passaram por isso. E acerca deste livro, As Flores do Mal, o Baudelaire diz o seguinte: neste livro atroz, pus todo o meu pensamento, todo o meu coração, toda a minha religião transvestida, todo o meu ódio. Tu acha que esses elementos contemplam também a tua devoção para o teu livro? Tu também colocou todas essas coisas? Sim, sim. Eu não lembrava desse papo, é verdade. A ideia inicial, falando um pouco do livro anterior, era fazer fotos em espaço público. Pensando agora, nunca ia dar certo, né?
pensando na cidade onde a gente, enfim, né? Mas sim, rolou aquele ensaio com a Paula Justo, né, uma bailarina de Caxias, e toda a produção artística de pintura no corpo dela, eu queria que fosse chamativo e deu certo. E para esse segundo livro, inicialmente ia ser desenho na capa, sei lá, algum rabisco, alguma coisa. E aí, comentando com uma amiga jornalista, ela falou o seguinte, que talvez uma fotografia, assim como foi o primeiro livro, talvez a foto chamasse mais atenção, né? Ia manter uma identidade do primeiro, enfim. É uma pena que eu não estou com o livro aqui ainda, porque o livro não saiu. Mas acho que o pessoal vai mostrar alguma imagem aí, a imagem da capa do livro, para a galera que está em casa, enfim, ter uma noção de que foi feito o trabalho. Então, convidei para esse segundo trabalho também uma outra amiga, né? Acho que se faz o livro, ele vem feito com várias mãos, né? Através dos amigos, enfim, da galera da arte. E a gente fez essa foto com ela, num hotel aqui da cidade. Ela está numa banheira, né? O pessoal está mostrando. E acho que foram 3 horas de fotografia. Ela estava com várias peças de roupa, enfim. E a gente estava bem à vontade. Isso foi bem importante. Ela tinha total confiança, né, nesse trabalho. Eu não tinha noção de como ficaria, que foto que eu iria escolher para a capa. Eu queria que tivesse água, que fosse azul, porque eu já sabia de que forma que o livro... Eu já tinha o desenho do livro em mente, né? E acabou dando certo, enfim, né? Eu acho que foi acertado, né? Nesse segundo livro também tem uma fotografia e não um desenho. Eu acho que... E tu comentaste todas essas palavras de ódio, daquilo que tu acaba levando para a poesia, é bem isso, né? É uma mescla de sentimentos, e vem tudo junto, muitas vezes. E tu tem que saber, às vezes, fazer assim, é uma gangorra, né? Assim, com uma onda, realmente. E aí tem que pesar, bom, isso vai, não vai. Tu acaba escrevendo um monte de coisa, eu acabo escrevendo muito em terceira pessoa também, eu acabei fazendo isso. É um truque, porque senão fica muito pessoal. E aí se cria personagens, eu acabei criando vários personagens ao longo do livro, que funciona como um disfarce que eu utilizo. E é um truque que tu pode usar na poesia. E algumas estavam bem pesadas, eu tirei do livro, senão a mãe ia achar que ia me matar, né? Eu ia ser internado, sei lá, alguma coisa desse tipo ia acontecer. E eu tive que excluir alguns poemas, eu excluí do livro, porque estavam bem pesados. Mas acho que o livro não considero um livro assim, tipo, mostrei para algumas pessoas, também o Juremiro Machado, que foi o primeiro escritor que eu mostrei, eu lembro que ele me devolveu assim, acho que em 1 semana e meia ele já tinha me dado a resposta, que ele contribui ele escreve na orelha do livro, faz um texto de contribuição, e ele já tinha dado uns pitacos bem interessantes. A própria Thier, né, a cantora, que ela escreve muito sobre melancolia, que ela acaba escrevendo para a contracapa também. Então, essas respostas positivas que eu tive dessas pessoas acabaram pensei assim, bom, acho que a direção foi acertada, né? E poesia é isso, né? O belo não precisa estar necessariamente numa flor, enfim, no outono, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Eu acho que a poesia ela pode estar no sangue mesmo, sabe, na dor, e acho que por aí foi sendo desenhado imerso. Eu percebo que no primeiro dos teus livros, o Escritos da Carne, o corpo ele é explicitado, mas não há em nenhuma instância um julgamento sobre todas as formas, né, de corpos que ali aparecem. E já nesse teu segundo livro, Imerso, eu percebo que há um certo desejo, vou dizer assim, de empoderar formas, né, corpos que se distanciam dos padrões, né, aqueles padrões estabelecidos do que vem a ser um corpo bonito, enfim. Eu percebo que tu trabalha um pouquinho com isso, e às vezes soa, inclusive, motivacional. Eu acho que tu vai concordar comigo, não no sentido pejorativo que a palavra possa conter, mas no sentido mesmo de empoderação, né, e de motivar, e ele acaba criando algumas ilhas
porque eles são, de certa maneira, o teu suspiro, né? Então, quando vem uma sequência de poemas imersos e, de repente, se pega um ar também nesses momentos em que tu trabalha um pouquinho desses corpos. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse novo olhar que tu lançou sobre o corpo, seja ele qual for, com esse olhar diferente do que foi no primeiro. Foi pensando nas experiências da adolescência, né? Eu sempre fui um cara muito magro, muito mais magro do que eu sou. Tipo, eu tinha sérios problemas com tireoide, enfim, eu era muito magro e eu não me aceitava daquela forma. Eu era assim, eu lembro na praia, assim, eu tinha vergonha de tirar a camisa, sabe, coisas do tipo. Então isso me atrapalhou demais, assim, causava bastante ansiedade nesse sentido. E eu pensei, eu acho que eu posso utilizar como arma, né, o livro para falar para as pessoas, para dialogar dessa forma, né, para elas se aceitarem mais, porque eu me aceitei mais nesse sentido, e eu acho que foi importante, do magro, do gordo, de se aceitar. E aí vem a questão da idade também, de aceitação, o tempo vai passando e as responsabilidades elas vão aumentando. E tudo isso veio a partir de mim, né? E pensando no leitor, que daqui a pouco possa se identificar. Eu acho que foi por aí, assim. E de superação, né? Porque é importante. Parece até clichê de se pensar que é uma bobagem se falar sobre isso, que ninguém liga, mas as pessoas ligam. Quem sente na pele, liga. Quem sente o preconceito na pele, liga, sim. Se ela está acima do peso, ou daqui a pouco tem, enfim, acho que... E sabe que o Leminski brincava muito com isso, né? Eu sempre cito ele, mas é que eu gosto muito dele, realmente, sempre li muito. Essa questão de se aceitar, de aceitar o corpo, sabe? Ele tinha problemas com álcool, né? Então, ele até brincava, que ele caminhava um pouco de lado, assim, sentindo meio... E em algumas poesias eu brinco com isso também, fica até meio engraçado. Tem algumas partes que são meio engraçadas também, do caminhar meio torto, etc. e tal. Eu acho que isso, enfim, acaba sendo um pouco cômico, assim, de certo modo. Eu lembro de um dos teus poemas em que o personagem está nesse momento de talvez ter ingerido algum tipo de álcool além da conta, e ele anda entre a esquerda e a direita, e eu fiquei pensando, será que aqui ele está querendo incluir algum elemento político, né? Porque daí vai descaracterizar aquilo que eu disse antes, né? Mas eu realmente percebi que era para dar um movimento, né? E não necessariamente posicionamentos políticos. Tem um poema... Para descrever um pouco mais a situação, para as pessoas conseguirem imaginar. Visualmente, sim. É que na poesia, cada palavra ela ganha parece que um poder maior do que em narrativas longas, por exemplo. Então, quando a gente vê esquerda e direita, a gente pensa que isso quer dizer, né? E a gente logo associa a política, mas não é o caso. Tem um outro poema teu, que é O Quarto de Papel, em que o teu personagem, ele começa a se transformar, ou se sentir transformado em uma marionete. E, num determinado momento, inclusive, ele vê várias versões dele mesmo, né? Várias cópias dele mesmo. Eu te pergunto se tu tem algum receio de ser uma marionete de outros poetas, né? Por ter lido demais, simplesmente reproduzir esses poemas e, dessa maneira, não encontrar a tua voz. Tu pensa nisso ou é isso algo que não cabe muito? Não, eu sempre busquei autenticidade, assim, tipo, me afastar o máximo possível. E até no livro, esse poema Marionete, eu queria trazer um pouco mais até do aspecto fantasioso, né? Até um pouco do terror, assim, da angústia, porque é assustador se imaginar que tem uma marionete, né? Alguém está é isso que está acontecendo hoje em dia no Brasil, né? No mundo. Acho que acabou meio que indiretamente levando para esse lado, que tu fez uma observação. Tem gente que vai levar para um lado político, pode ser que sim, pode ser. Né? E o fato da mídia, muitas vezes, manipular, isso acontece bastante. Então, mas não tenho esse medo, não, sabe? Tipo, de ser comparado daqui a pouco com um poeta, com um escritor já consagrado, enfim.
Acho que não. Eu sempre busquei pelo menos a autenticidade, assim, ser eu mesmo, nos escritos, nem sempre rimando, muitos não. Estou percebendo no livro que muitas poesias, enfim, muito que eu escrevo não tem rima, né? Não vejo como algo necessário, vai ficar belo. Não, sabe? Eu sou o mais sincero possível com aquilo que eu escrevo. E foi assim no Escritos da Karen, foi assim no Imerso também, acho que eu vou seguir nessa linha, sabe? Sem muita preocupação com o que outros escritores possam, enfim, um leigo possa vir a dizer, enfim, ou achar sobre a minha obra. Tu já disse que o Juremir Machado fez um texto, né? E esse texto vai estar presente na orelha do teu livro. E há um trecho desse texto do Juremir em que ele questiona se toda poesia não é uma confissão de amor às palavras. É uma pergunta provocativa, mas que certamente cabe. Tua escolha é por verbetes bem comuns. As palavras são simples, são coloquiais, e isso acaba facilitando, de certa maneira, o entendimento, né, de quem lê a poesia. Por outro lado, isso não limita as nossas visões e interpretações. Como eu falei, eu li e reli o Esquerda e Direita e tive uma visão de que não era algo político, mas talvez outras pessoas vejam. A questão da marionete é a mesma coisa, né? Eu entendi ali uma outra questão sendo posta, mas que muitos podem fazer visões e ter visões e interpretações das mais variadas. Como se dá esse teu trabalho pela escolha das palavras? Tu escolhe palavra por palavra? Como funciona isso? Como funcionam as tuas frases, teus ritmos? Eu acho legal essa possibilidade da interpretação, né? Cada um vai fazer uma interpretação e criar uma história em mente. O livro, uma poesia pode ter 5, 10 histórias diferentes, e é assim. Eu acho que o bonito da literatura é justamente isso, assim, de possibilitar múltiplas interpretações numa única poesia. Eu não sei te dizer sobre a escolha das palavras, é aquilo, né? Muito sentimental, aquilo que aflora, sabe? Depende muito do dia, por que eu estou escrevendo, quais são os sentimentos que me fazem escrever aquilo, se é em relação à angústia de ter perdido alguém, a saudade. É algo que realmente vai surgindo e aflorando, sabe? Vai nascendo como uma flor mesmo, sabe? E essa flor muitas vezes é derrubada por uma onda. Aí outra flor nasce. Então, assim, e assim vai se desenhando o livro, né? Sem aquele pensamento, bom, agora eu vou utilizar essa palavra, acho que vai ficar bacana, sabe? Eu acho que nenhum momento de verdade, assim. Talvez lá atrás, sim, quando eu iniciei a escrita poética no colégio, aí sim, eu ficava bem engessado assim, em certos padrões. Mas as minhas professoras mesmo me diziam que eu poderia me desprender e ser autêntico e escrever da minha forma. E assim foi, né? Então, não penso muito naquilo que pode colar, assim. Acho que iria perder o sentido daquilo que eu escrevo, sabe? Lembro muito do Almodóvar, um dos filmes dele, que são os quebra-cabeças malucos, assim. E aí ele vai encaixando as peças, assim, umas colagens. Se for parar para pensar, é isso que ele faz. E o livro acaba sendo dessa forma também. Tipo um quebra-cabeça maluco que vai ganhando forma. E a minha escrita, pelo menos, é assim, mas cada um tem um estilo, um perfil diferente. E isso que é legal, né? A gente tem aqui em Bento, assim, inúmeros escritores, artistas maravilhosos, cada um da sua forma e fazendo a sua arte da melhor forma possível. Acho que isso que é maravilhoso da arte. Cada um no seu estilo, no seu perfil e fazendo o seu melhor. Quando a gente pensa poesia, a gente logo pensa naquela poesia declamada, né? Os poetas e que declamam suas poesias ou que têm suas poesias declamadas. O teu livro contempla isso quando no projeto vocês optaram por ter também uma versão em audiolivro. Eu queria saber se todas as poesias foram narradas e vão estar disponibilizadas também,
E o que mais tu acha importante falar sobre essa presença do teu texto escrito, transformado em um texto falado? A experiência foi demais. A ideia do audiolivro veio do Rogério mesmo. Ele disse, a gente precisa de um diferencial para o projeto ser aprovado. Foi bem isso que ele falou, né? E aí ele disse, vamos fazer um audiolivro, então. E aí foi pensando na questão da acessibilidade, né? Deficiente visual, etc. E eu pensei, será que vai dar certo? Bom, o audiolivro funciona muito bem com textos curtos, né? Isso é maravilhoso. Mas eu enfrentei um grande problema esse ano de escolher a voz, né? Obviamente eu não iria ser a minha voz, que eu detesto escutando, e quando eu fiz disciplina de rádio na faculdade, me detestei ainda mais. E eu pensei, eu preciso de uma voz para o meu livro. E eu não encontrava essa voz, não encontrava, e estava me causando uma angústia muito grande. Aí eu lembrei de um amigo jornalista, o Ronaldo Bueno, que trabalhou em rádio por muitos anos, e ele tem uma locução excelente. Mandei meu livro para ele, porque ele é muito criterioso, sabia que ele não ia aceitar, mesmo sendo meu amigo, que ele não aceitaria qualquer projeto. E aí, em uma semana, ele me retornou, dizendo que preciso ler de novo. Ele foi lendo o livro, e me deu ok. E a gente pensou, bom, vamos nos reunir, então, né, ver de que forma que a gente vai fazer e tal. Ele disse, olha, mas vamos marcar para de tarde, porque a minha voz de manhã é muito presa, assim, né? Começa por aí, né? E foi então que a gente foi na produtora, posso falar o nome da produtora? 3 em 1, que é excelente. O Isma também fez lá o livro dele. E a experiência foi incrível, porque eu não sabia que seria tão legal assim. É uma outra, até para o Ronaldo, né, que para ele foi ainda mais, porque ele estava dando vida e voz para aquelas poesias. E quando eu comecei a escutar elas na versão bruta, assim, eu pensei, cara, isso é muito massa, porque para nós também, né, não só pensando no deficiente visual, enfim, mas para ti, no final do dia, ou assim, tu quer relaxar, escutar as poesias, é diferente. Tu imagina de uma forma diferente o produto, né? Tu cria a história diferente, de uma forma. Aí tem a trilha, tem todos esses jogos assim artificiais que fica bem bacana, assim. Então eu lançando daqui a pouco um terceiro livro de poesia, manter a ideia do audiobook, funcionou bem. São textos curtos e funciona bem nesse sentido. E a escolha da produtora também foi muito acertada, enfim. Então, é um outro um detalhe, um acréscimo bem importante no livro audiobook. Acho que as pessoas vão gostar, assim. Que vai ser lançado juntamente com o livro, né? Enfim, vai ser disponibilizado no mesmo dia que rolar o lançamento. O audiobook já vai estar, tipo, Spotify, em uma série de outras plataformas aí para a galera escutar. Tu diz que boa parte dos teus poemas estão em primeira pessoa e que a terceira pessoa surge como uma ferramenta para se distanciar, digamos assim, desses personagens. Eu lembro que alguns personagens, inclusive, têm nomes próprios. No entanto, tu termina o livro com um poema que se chama Imerso, que também dá título ao livro, e eu fico com a sensação de que tu, enquanto autor, tem uma espécie de um desejo para com a informação de que as pessoas saibam que esses personagens presentes nos teus poemas, incluindo os personagens em terceira pessoa, incluindo aqueles que têm um nome diferente do teu, eles são também o Rodrigo Demarco. É isso que tu quis dizer no final, ou a minha visão, a minha interpretação difere da tua? Fechar o livro com Imerso, que é o título da obra, é como se eu fizesse uma revisão da minha própria obra, né, daquilo que eu escrevi. Foi pensando bem dessa forma. E eu acho que ficou bacana. É como se estou fechando uma porta, assim, está pronto. Foi por aí, assim, revisar os meus escritos e homenagear o livro com uma poesia que dá o título ao livro. É um poema que está bem próximo dos agradecimentos, né? Após este poema vem os teus agradecimentos. Mas é isso que eu achei muito interessante, porque esse Imerso
é uma espécie de agradecimento utilizando uma escrita poética, que logo em seguida se torna uma prosa e bem pessoal. Mas eu realmente fiquei com essa sensação de que os textos, os personagens, são o Rodrigo Demarco, e que se desnuda ali também, né, que abre o peito, que abre a carne, abre o peito e abre a alma, e que consegue utilizar, ao longo do livro, todos esses elementos, ferramentas, técnicas, que acabam também sendo a experiência dos outros, né, do outro. Então, eu sou também o Rodrigo Demarco, quando me reconheço nesses poemas, nessas angústias, nessa dor, na saudade, nesses empoderamentos. E quando não sou eu nesses textos, eu também consigo perceber o outro, né, os outros Rodrigos e todas essas experiências. Parabéns por essa tua segunda publicação. Ainda estamos fazendo o pré-lançamento, mas eu já sei que a obra já está pronta. Está no forno já. Está no forno. Eu queria né? estar com o livro aqui, mas... Talvez por estar no forno seria aquele momento em que sempre nos dizem, não dá para abrir a porta agora, porque senão não cresce. Né? Então, ele está no forno, fechadinho, esperando esse momento certo, que talvez chegue no final de novembro, mas aí as pessoas podem acompanhar as tuas redes sociais, e aí vem minha última colocação, para que tu fale sobre onde as pessoas vão poder encontrar teu livro, se esses lugares já existem, tuas redes sociais, enfim, deixar esse contato para quem está nos assistindo. Eu sou super analógico, como jornalista não deveria ser, né? Não utilizo muito, mas através do Instagram, né, através do SR_Demarco, as pessoas podem me encontrar por aí. Esse livro vai estar disponível em breve, também já vai estar no site da Metamorfose, da editora, e em livrarias locais, enfim, do estado, enfim, acho que vai ser bem, ele vai estar bem distribuído, enfim, as pessoas vão ficar sabendo rapidinho. E eu acho que é isso. Eu super agradeço o convite de novo. Muito bom esse bate-papo. Gostei muito de conversar contigo. Fazia muito tempo que eu não te via também. A gente fica nesse período de pandemia também, está uma maluquice, né? Muita videochamada com amigos, o que é maravilhoso, mas a falta do contato, do abraço, de conversar olho no olho, isso é fantástico. Eu acho que a gente valorizava tão pouco isso, às vezes fico pensando, se valorizava tão pouco, muitas vezes um abraço, enfim, e é tão bom, é uma troca de energia tão boa, sabe? E por isso que eu agradeço muito o convite de estar aqui, nesse palco, que é uma oportunidade assim, ímpar assim, para quem quer divulgar o seu trabalho. Eu acho que a Feira do Livro está muito boa nesse formato. E obrigado, acho que é isso. Acho que é isso. Se a galera quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, através do Instagram, ou acho que, não sei se tem outra, não tem o site, enfim. Tem o Google hoje em dia que facilita também, né? Digita teu nome lá, essas plataformas vão surgindo. Eu sei que a nossa borboletinha Bárbara é uma excelente contadora de histórias e também se mostrou uma garçonete maravilhosa. Muito obrigado pelo café. Muito bom o café. Obrigado. Pelo amor da Vaca Gersi, não fui eu que fiz o café, não vou levar esses louros. Quem fez foi o Alceu, né? Então, eu apenas servi com todo o meu charme e glamour para vocês dois, que são dois corpinhos lindos, né? Da literatura, da poesia, aqui de Bento Gonçalves, eu não podia fazer menos. Bom, mas é chegado o momento, né, de nos despedirmos desse encontro dos meninos aqui, que foi um grande revelador sempre, né? Eu gosto de vocês que vocês começam no papinho, e começam a revelar, né? Acho que a gente não revelou nada demais. Assim. Não, mas é que para nós, né, ouvintes a granéis, né, sempre um que a mais do autor é uma revelação. Até porque esse momento de criação é muito solo, como tu falou. Sim, é isso. Acho que para a galera que está em casa também, acho que foi bom. Né? Com certeza. A gente fica te escutando, porque eu gosto de ficar observando vocês pelo celular. É engraçado, né? Que a gente está com vocês ao vivo aqui, e nesse online, tu quer procurar o online. Tem vocês ao vivo, a gente fica ali olhando cá, olhando lá, né? E olhando por todas as telas, e fica observando vocês ali pequenininho, e tem vocês enorme ao vivo, de carne e osso, no palco, mas a gente quer essa sensação realmente que parece um 3D, tem lá e cá.
Mas vamos nos despedir, porque eu fico no que, começo a falar loucamente, daqui a pouco os guris já começam a dizer, Bárbara, Deus, chega, sai, porque tem muito mais atividades. A nossa 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso de design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderly Transportes e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Fiquem atentos à nossa próxima programação. Não saiam daí, porque em seguida teremos o bate-papo literário. E Dan, é tu que vai conduzir? Será esse? Não, é o Guilherme. Vou ser conduzido dessa será vez. conduzido pelo Guilherme, porque eu vi o Guilherme nos bastidores. E se o Guilherme está nos bastidores, teremos, né, um que pegado. Mas a criatura já Ele também... é muito bom também. Ele já evaporou aqui, né? Eu vi ele, mas também ele já evaporou. Né? Ou ele está invisível, algo parecido. Ou eu via mais. Né? Ou eu estou pensando tanto no Guilherme que eu já estou materializando ele nos lugares. Bom, muito obrigado pela presença de todos, né? São muitas emoções e fiquem antenados na nossa feira, que está um escândalo. Eu vou borboleteando de lado, né? Muitas emoções, e o urso vai me dando aquele tchau, aquele tchau.